Então, a gente vai tentar fazer hoje uma coisa assim que eu acho que é ousada, mas que eu acho que é importante, que é tentar entender como é que as pessoas votaram, por que elas votaram como votaram. Tô gravando esse vídeo domingo depois do primeiro turno das eleições de 2022, né? Então, o que eu vou fazer aqui hoje é fazer uma análise do comportamento, vamos dizer assim, das pessoas, da votação das pessoas, a partir da perspectiva dos afetos, das emoções, mas especialmente dos afetos, especialmente dentro da perspectiva da neurociência afetiva e da neuropsicanálise. Quem acompanha esse canal sabe que é com isso que eu trabalho e é a partir daí que a gente vai olhar. Vou botar o índice aqui do vídeo. É um vídeo que eu acho que vai ser longo, tem muitos pontos para olhar, mas especialmente tem 3 hipóteses fundamentais, 3 premissas, vamos dizer assim, que se você conseguir passar por elas, estão no começo do vídeo, talvez já faça alguma diferença para você que ficou assim muito angustiado, sem conseguir sacar o que rolou, por que rolou assim, como eu fiquei. Mesmo pensando muito sobre isso, ao longo dos últimos anos eu fiquei e precisei, essa semana, conversar com muita gente, com colegas, psicanalistas, com os meus pacientes que estavam angustiados também, então esse vídeo é um pouco resultado dessas conversas todas também. Então é uma espécie de criação coletiva esse vídeo, de alguma forma, mas enfim. Então a gente vai olhar, tem essas 3 premissas, e depois a gente vai abrir várias derivações delas, corolários delas, assim, para tentar entender esse fenômeno que a gente vive, essa situação que a gente vive. E no final eu vou então tentar propor o que seria um modelo político razoável para o Brasil. Nossa senhora, meu Deus do céu. E é difícil, né? Mas acho que o que a gente vai pensar ao longo do vídeo talvez aponte para uma conclusão nesse sentido. E depois eu vou declarar meu voto. Quer dizer, vai ter ficado óbvio já, eu acho, mas para quem, né, vai colocar essa questão ou colocou essa questão, eu vou dizer por que eu votei como eu votei e por que eu vou votar como eu vou votar. Então, não que isso seja a questão fundamental do vídeo, mas acho que é importante fazer isso, porque senão fica uma coisa meio esquisita, assim, porque as pessoas, não, você na verdade não está dizendo, você está dizendo sem dizer que você votou, que sei lá. Bom, então enfim, não acho que isso seja a questão fundamental, mas vai rolar. Tá bom? Vamos lá, preparados? Peguem seus negócios aí, vamos café e tal, coisa, e água, enfim, chá, pra gente pensar. Então vamos nessa. Eu vou tentar, como sempre, tudo que eu disser, que eu citar, vai estar na descrição do vídeo, todos os vídeos antigos meus que eu citar, todos os conceitos que eu citar, tudo que eu citar que você não entender vai estar na descrição do vídeo. Se não tiver, você me escreve que eu coloco, tá? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível, considerando que tem alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender que a gente já trabalha nesse canal aqui há mais de um ano. Com os 4 a gente já trabalha há mais de um ano, então assim, vai rolar de você, talvez, se estiver chegando agora, ficar meio sem saber o que é, mas está aí embaixo, então não se preocupa, tá? E eu quero dizer que eu não quero gerar, minha intenção aqui não é gerar nenhuma agressividade, enfim, obviamente eu não trabalho nesse sentido aqui, né? Não é sobre isso, entendeu? Então, qualquer comentário agressivo e tal, provavelmente eu vou apagar, mas tentem entender isso como uma reflexão. Quem ficar chateado, dos 2 lados, porque eu acho que eu vou falar coisas que podem chatear, talvez os 2 lados que a gente vive, são 2 lados, parece, né? E então talvez eu não quero brigar com ninguém, realmente não quero, me desgasta muito, mas, bom, vamos lá, não tem muito jeito. Então vamos nessa. Primeira coisa que a gente tem que conseguir compreender, primeira premissa, é que a gente não vota racionalmente, né? Na verdade, a gente não faz escolhas racionalmente, né? Essa ideia de que a gente escolhe as coisas com os nossos pensamentos, assim e tal, é uma espécie de ingenuidade, assim, né? Tem um monte de pesquisa sobre isso, sobre o sistema límbico no processo de escolha. Eu não estou nem falando disso exatamente, mas se você quiser olhar, tem um monte de coisa. Eu vou tentar linkar aí embaixo, mas é fácil. Escolha, sistema límbico, você botar no Google, você vai sacar que o negócio é o buraco um pouco mais embaixo de como que a gente escolhe. No final das contas, é mais razoável pensar que a gente justifica as nossas escolhas racionalmente, mas elas já estão dadas em termos emocionais, né? O motor delas, o que faz elas acontecerem de uma maneira ou de outra, são bases emocionais e pra gente aqui bases afetivas, né? Isso vai levar à nossa segunda premissa. Mas antes é importante então entender que você na verdade justifica o seu voto, que o seu voto já está dado nesse sentido e você está justificando ele. Mesmo que você mude na última hora, né? Mesmo que você tenha mudado na última hora, essa mudança, quando ela acontece, ela já está dada e você está justificando, argumentando às vezes muito racionalmente essa mudança, mas essa mudança é de base, no fundo, emocional. Eu acredito nisso em relação a tudo. Nesse caso, eu acho que é muito
É muito verdadeiro isso, né? De que é de base emocional. Bom, essa é a primeira premissa, tá? Se você discordar dela, você pode parar o vídeo agora e seguir o baile, seguir sua vida, que tudo vai depender disso que falei agora. A segunda premissa é de que não é uma base emocional qualquer, como às vezes a galera que estuda sistema límbico coloca, é uma base emocional de desvio homeostático de necessidades afetivas fundamentais, que é o que a gente diz aqui sempre. Se você quiser entender o que são necessidades afetivas fundamentais, que é o que a gente estuda aqui na autoescrita, vai embaixo, tem sobre os afetos, os 2 vídeos que vão te explicar melhor isso. Mas essencialmente a gente tem algumas necessidades afetivas fundamentais e a gente tem zonas de equilíbrio dessas necessidades. Assim como a gente tem zonas de equilíbrio das nossas necessidades fisiológicas mais básicas, essas zonas de equilíbrio são chamadas de homeostases, né? As nossas homeostases, nossas zonas de equilíbrio. E a gente tem que se manter dentro delas. É fácil de entender isso quando você pensa em comida, sono, sede, vontade de ir ao banheiro, coisas assim. Mas quando você pensa também em amparo, proteção, amor, né? Dominância, são coisas que a gente vai falar hoje, você também pensa nesses termos. Então, a hipótese é que essa orientação emocional desse voto tem a ver com desequilíbrios homeostáticos fundamentais de necessidades emocionais, tá? De afetos emocionais, de emoções que estão ligados a afetos básicos. Então, para que esse voto aconteça, ele é uma tentativa de dar conta de um desvio homeostático através de uma alostase, que é uma tentativa de solucionar o desvio homeostático. Alostase e homeostase estão lá embaixo também, mas essencialmente a alostase é uma ferramenta, um mecanismo de tentativa de resolução de um desvio homeostático. Você tenta dar conta daquilo através de uma ação no mundo, nesse caso, o voto, né? Então, nesse sentido, esse desvio homeostático básico, ele vai ser, que está na homeostase, ele vai ser composto, né, nas alostases em códigos simbólicos e de fantasias sobre a resolução para isso, que vai passar pela narrativa, pela figura dos políticos, né, dessas figuras aí, quem são elas e como é que elas vão resolver os meus desvios, entendeu? Ou como é que elas causam os meus desvios, né? Tem as duas coisas acontecendo aí. Então, os desvios estão dados e a gente tenta achar ao mesmo tempo uma explicação para por que eles estão acontecendo e uma resolução para eles, né? Isso tudo faz parte da alostase, né? A compreensão, interpretação e tentativa de solução desse processo, que são assim nesse sentido processos cognitivos, num sentido ampliado, mas que várias vezes acontecem de maneira inconsciente, né? No sentido de que você não está entendendo o seu processo cognitivo, mas ele está acontecendo. Então, a fantasia vai cumprir um papel fundamental aqui em tudo que a gente vai dizer. A fantasia que vai tentar dar conta de solucionar esse desvio homeostático, tá? Então, a fantasia como esse mecanismo alostático de solução, entendeu? A fantasia de que talvez aquele vá me solucionar isso. Isso é fundamental. Fundamental para entender. Estamos falando de fantasia, tá? Tanto de fantasia, como a gente fala na autoescrita, do pior cenário, né? A fantasia negativa, quanto a fantasia ideal, a fantasia de solução, nesse sentido. Então, se você quiser olhar o vídeo sobre fantasia, ele pode te ajudar a compreender o que a gente vai falar adiante. Não é necessário, mas pode ajudar. Tá aí embaixo, né? O nosso vídeo sobre fantasia. Como é que as fantasias funcionam aqui pra gente. Fantasia, imaginação, fantasia, idealização e desilusão, né? São elementos do que a gente vai falar hoje também. Bom, mas então, desvio homeostático, alostase em termos de fantasia. Essa é a segunda premissa. E a terceira premissa, essa mais, talvez, específica assim, da nossa condição brasileira, do que de qualquer outra, eu acho, que é a hipótese, essa você pode discordar dela com mais facilidade, eu acho, mas... Não, eu acho que ela é razoável, de que estamos falando de um desvio homeostático de base de vínculo, de amparo. Então, uma impressão basal de desamparo, de não amor, de não acolhimento, de não proteção, né? De que você está desamparado. A gente elabora muito esse conceito do desamparo aqui nesse canal. Tem um vídeo aí também sobre desamparo, se você quiser olhar, mas não é necessário. A ideia é básica porque você sente ela. É fácil de entender nesse sentido, né? Você se sente desamparado. Você não tem a impressão de que o Estado, nesse sentido, cuida de você, de que você tem segurança, no sentido não segurança segurança da polícia, mas segurança de que o Estado está aí para te amparar, para te ajudar, né? Em geral, a gente tem a impressão no Brasil de que o Estado está contra a gente, né? De que eles querem tomar as nossas coisas, de que eles querem cobrar nossos impostos, né? De que eles podem nos prender e tal, e tal. Em geral, né? A gente não tem uma impressão de um Estado bom, nesse sentido de um Estado acolhedor. Parece que o Estado, de alguma forma, está tentando destruir a gente, né? Ele está contra a gente. Bom, enfim. Não é só aqui que tem isso, mas aqui tem bastante isso. Em outros lugares tem menos, tem uma relação mais saudável com o Estado, em outros países, né?
Então, e nesse sentido, esse desamparo é fundamental que está dado aí, que desvia a nossa homeostase dos campos de vínculo, ou seja, a gente está sempre em risco de abandono, a gente está se sentindo abandonado nesse sentido, e essa situação vai desencadear uma série de coisas, né? E vai desencadear uma série de impressões e de outros desvios homeostáticos, mas que vão partir desse, né? Esse é o mais fundamental deles. E, em geral, é o mais fundamental em qualquer tipo de sofrimento psíquico, né? Quando a gente fala de medo, a gente está falando de desamparo. Quando a gente fala de disputa, a gente está falando de desamparo. Quando a gente fala de uma idealização muito grande de si mesmo, a gente está falando de desamparo. Quando a gente fala de abandono, de rejeição e tudo mais, a gente está falando de desamparo. O desamparo é um troço que dá conta de muita coisa. Mas aqui pra gente ele vai ser muito, muito importante. E o desamparo ele vai desencadear essa sensação de ameaça constante, né? A sensação de que você não está protegido. E aí ele vai gerar uma primeira coisa, ele vai gerar várias coisas, mas uma primeira coisa que é fundamental, que é assim, se o Estado não me contorna, não me protege, eu tenho que construir algum grupo que me proteja, né? Então eu tenho que construir a minha identidade através de uma identificação de grupo, né? Então isso a gente vê dos dois lados no que a gente está vivendo. A gente precisa construir uma identidade muito forte com alguém, a gente precisa fazer parte daquele clubinho, porque senão a gente está perdido, né? Sozinho. Então, isso não é brincadeira, isso é real, né? A gente se sente muito sozinho, então a gente precisa construir uma identidade. A partir do momento que a gente constrói essa identidade, a gente aceita quase tudo dentro dela, todos os desvios que possam existir dentro desse grupo, porque esse grupo garante a nossa segurança, né? Então você topa muita coisa. Então, nesse sentido, você topa os absurdos que um fala, você topa as coisas que a gente pode vir a saber de um ou de outro, né? Das histórias, enfim, você topa. Você vai topando, você vai passando por cima, você vai negando, fazendo negações em relação a isso, porque essa identidade reduz o seu desamparo. É muito importante que se entenda isso, que as pessoas não são simplesmente loucas, elas estão desprotegidas, entendeu? De um jeito ou de outro. É bem importante que a gente compreenda isso. É muito difícil da gente enfrentar aquele código que constrói a nossa identidade. Muito difícil, como sair da família, por exemplo, né? Romper com a família. É difícil, bem difícil. Para isso acontecer, aquele grupo tem que te fazer mal, te fazer algum mal de alguma forma, né? Te reprimir de alguma forma muito intensa, ou te violentar de alguma forma muito intensa, ou te humilhar de alguma forma muito intensa, aí você pode então finalmente romper com aquilo, mas até lá a sua tendência é garantir aquela identidade. Bom, dito isso, tudo que está fora dessa identidade, desse grupo, é ameaçador para esse grupo, entendeu? Então, como a gente já não tem mais um conceito de nação, no sentido ampliado da coisa, de contorno de Estado, de acolhimento geral, a gente passa a funcionar dentro de uma lógica de nós contra os outros, né? Então, eu me defendo nesse grupo aqui e tudo que está do lado de lá é ameaçador, né? Pode me aniquilar. E aí, a gente então vai derivar daí várias coisas, né, que a gente pode pensar, mas acho que já fica claro o que a gente está querendo dizer. Me parece, né? O que a gente está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer. Quando a gente então se identifica com isso, tudo que é diferente disso é ameaçador, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na pauta dos costumes, né? Que do lado de cá a gente tem uma rigidez, assim, uma certa segurança em relação a alguns valores e tal e coisa, e do lado de cá a gente teria, teoricamente, uma liberação total dos costumes e coisa e coisa. Nem acho que tenha, mas acaba se identificando com isso. Então, isso vira muito ameaçador para este grupo que se identifica com isso aqui, né? Então, aí a gente passa a construir uma série de ameaças, entende? De índices de ameaça. O importante é perceber que lá atrás, na base do desamparo, a gente já tinha essa potencialidade de ameaça. Aqui, a gente está construindo fantasia para a ameaça. A gente está construindo, por um lado, fantasia para a solução do seu desamparo, com esse grupo político, vamos dizer assim, com essa figura desse pai, qualquer que seja o pai, com essa figura desse pai. Então, a gente está solucionando o seu desamparo, de alguma forma, e a gente está, do lado oposto, localizando em fantasia. Então, aqui é uma fantasia de solução e aqui uma fantasia de causa, né? Então, a gente começa a pensar que o pior cenário no lado dos costumes, por exemplo, que tem uma liberação completa das coisas e a minha sexualidade fica ameaçada, por exemplo, o meu casamento normativo fica ameaçado, por exemplo, né? Então a gente passa a sentir uma série de ameaças por essa diferença. Por outro lado, no sentido econômico, a ameaça do comunismo, que para quem entende um pouco mais disso não faz nenhum sentido, mas a ameaça do comunismo, quero dizer, associar o Lula ao comunismo nesse sentido, é uma coisa assim muito rudimentar, assim, mas por que isso funciona? Porque eu estou aqui desamparado, lutando para tentar me manter num lugar de sobrevivência, né, com muita dificuldade no Brasil, com muita luta mesmo, e aí tem uma ameaça de que isso vai ser retirado de mim, né, de que eu vou perder as minhas coisas, né, de que vão entrar na minha casa, levar minhas coisas, minhas terras, como se eu fosse dono de terras, mas enfim, vamos dizer assim, vamos supor que eu seja, que eu tenho uma casa e terras e tal.
e aí vão levar a isso, né? Então, isso tudo vira muito ameaçador, e aí você passa a cumprir uma fantasia, né? A fantasia do comunismo, por exemplo, ocupa o espaço da forma para esse desvio homeostático original, entendeu? Então isso é muito importante de entender, como se a gente estivesse dando conteúdo formal, linguístico, simbólico, que seja, para esse desvio homeostático que está dado. Ele está dado, então você não é capaz de inventar um desvio homeostático simplesmente assim do nada, entende? Então, por exemplo, quando a Damares fala aquelas coisas que ela fala, ou quando, as fake news todas, né? E é claro que tem fake news, não estou discutindo isso, acho que tem um monte de gente fazendo análises super interessantes a esse respeito. Aliás, tem um monte de cientista político falando coisas super interessantes a esse respeito também, mas eu estou analisando por esse prisma, né? Mas quando a fake news chega, ela só encontra eco onde já há o desvio homeostático, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você fica com medo da mamadeira de piroca, é porque aquilo de fato te ameaça, né? Aquilo ameaça a sua integridade nesse sentido. Por quê? Por que ameaça? Porque aí tem uma coisa também bastante importante para pensar, super importante para pensar. Esses sujeitos aqui, que se ameaçam mais pela diferença, vamos dizer assim, eles estão em ameaça de reconhecimento da própria diferença, né? Numa sociedade tão conservadora quanto a nossa, tão repressora, vamos dizer assim, quanto a nossa, tudo que é sexualidade desviante, dentro de si mesmo, vamos dizer assim, não é reconhecida, não pode ser reconhecida, né? Então, eu reprimi uma série de impulsos meus na vida, ao longo da vida. Eu, você, todo mundo, mas essa galera que vai se identificar mais com os costumes mais rigorosos, busca essa função de superego mais intensa, sim, vamos dizer, no campo dos costumes, para conseguir dar conta de controlar e contornar, mas mais controlar mesmo esses impulsos. Então, quando vem de lá essa ideia de que isso vai ser liberado, isso é muito ameaçador, percebe? Sim? Porque o meu próprio desvio, a minha própria diferença não pode ser reconhecida. Isso é muito importante, isso também tem a ver com desamparo em última análise, porque se eu for desviante, vou ser abandonado. Então, não posso ser desviante, vou ser abandonado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família e por esse grupo que me protege agora. Então, não posso ser desviante, né? Então, o processo do enrustir a própria sexualidade, por exemplo, uma série de coisas que vem daí. Então a gente consegue começar a entender que esse processo de ameaça passa por uma construção, assim, é como se a gente estivesse dando conteúdo para uma coisa que já está lá, entendeu? É como se a gente estivesse fornecendo conteúdo para uma coisa que já está lá. Isso é super importante. E aí a gente começa também, então a ameaça ganha forma, entendeu? Mas a ameaça já está, compreende? Sim, o troço. Bom, então a gente passa também no outro lado do campo, agora eu estava falando mais dos costumes, mas pensando mais do campo econômico, que é outra ameaça, voltando um pouco para o comunismo, a gente entende que, já que eu estou totalmente desamparado, eu tenho que lutar tanto, né? Eu, ao invés de compreender uma lógica de cooperação, né? Vamos dizer assim, de grupo, que, né, estamos aqui juntos nos ajudando, eu me ajudo com esse meu grupo com o qual eu me identifico, mas a nação como um todo não, porque o Estado não compõe essa imagem de nação nesse sentido, né? A nação de verde e amarelo ou de vermelho não é a nação como um todo, né? É um pedaço. Bom, mas então, se não tem essa noção de segurança, de acolhimento, de contorno, eu passo a compreender a lógica da minha vida como uma luta, como uma guerra constantemente, né? Uma guerra mesmo, eu contra os outros, né? De fato. Então, isso é bem importante, tá? Aquele que está embaixo de mim, aquele que está abaixo de mim na escala hierárquica, na minha suposição, na escala hierárquica econômica, por exemplo, aquele que está abaixo de mim é muito ameaçador para mim, porque ele pode me tomar as coisas que eu lutei tanto para conseguir conquistar. Então eu passo a querer destruir aquele que está abaixo de mim. Não é porque eu sou mau. A maldade é uma ilusão nesse sentido, é uma simplificação. A maldade é o que a gente chama de, mas isso tem uma violência e tal. Essa violência é causada por um desamparo, em última análise, né? Então, acho que dá para entender, né? Ou por uma raiva da lei, por exemplo, que repreendeu muito, né? Uma lei muito repressora causa uma resposta violenta. Mas esse ódio, essa vontade de destruição desse outro tem a ver com essa ameaça, né? Como eu estou aqui, logo aqui, quem está logo abaixo de mim, eu quero destruir, porque essa pessoa que me ameaça. E, estranhamente, eu me identifico com quem está logo acima de mim. Eu quero ser igual a quem está acima de mim. Eu não quero ser igual a quem está abaixo de mim, né? Então, eu me identifico com quem está acima de mim. Então, eu passo mesmo sendo classe média, baixa, sei lá o que a gente chama isso, enfim, não sei se importa tanto, mas onde quer que eu esteja na escala, eu passo a me identificar com o discurso de quem está acima de mim, porque é lá que eu quero estar. Eu não quero estar aqui embaixo. Então, eu digo como se eu fosse dono de terras, entendeu? Eu não sou, mas eu digo como se eu fosse, né? Então, eu passo a trazer para mim um discurso de elite, né? O discurso da elite, eu passo a falar, mas essa classe média é complicada, como se eu não fosse classe média, compreende? Assim, o troço.
porque eu quero me afastar dessa classe média, eu quero tentar fazer ela desaparecer, em última análise, aniquilar ela, aniquilar os pobres e tudo isso, né? Aniquilar a diferença também, nesse sentido, né? A diferença dos costumes, aniquilar a diferença da sexualidade, aniquilar quem está abaixo de mim. Ou seja, tudo isso que me ameaça, entende? Bem importante de entender, não é sobre maldade, sabe? É sobre ameaça, né? A gente tem a violência que a gente tem na gente, que é o nosso sistema de necessidade de brigar, a raiva, ela tem uma vantagem evolutiva que tem a ver com a defesa disso que vai te ameaçar. Então, nesse sentido também, a gente pode pensar uma coisa super importante, que em função do nosso desamparo fundamental, a diferença não nos interessa, assim, não nos causa curiosidade, interesse, vontade de aprender, descobrir. Não, a diferença ameaça, né? Você só pode ter curiosidade e pesquisar o mundo e achar bacana a descoberta das coisas, a diferença das coisas, quando você está seguro para onde voltar, entendeu? Então, se você está amparado, acolhido e tal, você consegue pesquisar as diferenças. Se não, você não consegue pesquisar as diferenças, né? E aí vem todo o discurso que, então, essas entidades assim que querem poder, no final das contas, obviamente vão compreendendo de alguma forma isso e vão compondo essas fantasias, entendeu? Então, mas essas fantasias, elas cumprem a função de responder tanto a causa do desvio como a resposta para o desvio. Tá dando para entender até agora, sim, o que eu estou querendo dizer? Né, até agora a gente já falou bastante coisa, eu acho. E aí, nesse sentido dessa dominância ameaçada, é muito difícil de pensar em termos de empatia, assim, empatia geral. Assim. Não que empatia não exista, ela até existe, é um processo complexo assim, para a gente entender o que é empatia. A gente não precisa entrar nisso hoje desse jeito, né? Mas acho que são vários caminhos que constroem a empatia. Mas se você está em ameaça, você vai fazer disputa e luta, e não empatia, entendeu? Você não vai acolher se você está ameaçado, se você não sabe que o que você tem está assegurado e é o bastante e tal, como é que você vai acolher quem não tem? Você não vai, né? Mas você vai lutar para destruir quem está te ameaçando. Enfim. Então, e aí tem essa coisa que é super importante de compreender, que é essa identificação da média com quem está acima, que a gente poderia pensar, talvez, na figura clássica do Capitão do Mato, né? Quem estuda história, ciência política e ciências sociais do Brasil e tal, essa figura que não só no Brasil existiu, mas desse sujeito que está aqui um pouco colado nos oprimidos, mas assim nos que estão sendo arrebentados, mas ele se cola, ele se desloca e se cola no discurso do opressor, porque assim ele ganha algum tipo de reconhecimento, de poder, de diferença. Enfim, essa ideia é bastante legal de compreender e de pensar. Tá? Nesse sentido, tudo que a gente está falando é bem importante pensar, por exemplo, como que o Lula e o Bolsonaro apresentam figuras diferentes para quem vai votar neles, em relação a essas forças que a gente está tratando, né? O Bolsonaro, de alguma forma, isso é pesquisa, tá? Datafolha, mas ele parece assegurar mais segurança, né? A ideia de segurança, aí as armas, a fantasia de invasão, tudo isso, né? Por que as pessoas querem arma, meu Deus do céu? Porque elas estão com medo de ser invadidas, né? Concretamente, né? E elas querem invadidas tanto no sentido econômico quanto no sentido dos costumes. Isso é importante, que essas duas coisas são forças de invasão e criam medo, mas o medo não o medo é a expressão final disso, né? A necessidade de fugir, se defender e de aniquilação, no sentido da raiva, né? As nossas duas necessidades fundamentais de brigar e de fugir, mas elas são causadas pelo que vem antes. Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele libera a própria violência dessas pessoas, né? Ele fala, você pode ser violento, você pode querer aniquilar aquele que está abaixo de você, tá tudo certo, faz parte do processo, tem as armas e se defenda a seu direito. E do lado de cá, o Lula representa essa figura mais ligada ao amparo, né? A essa, eu vou cuidar, né? Eu vou cuidar de vocês. Então, essas duas coisas estão conectadas a resoluções para o desamparo, de alguma forma, né? Uma é mais construída mais voltado para o que o desamparo gera como invasão, né? Nessa outra fantasia, e a outra aqui para um desamparo mais original mesmo. Eu preciso de comida, eu preciso de calor, eu preciso de cuidado, né? Então o Lula vai funcionar assim. E por isso que a entrada da Simone Tebet, com o discurso dela no negócio dele, na lógica dele, é mais viável, né? Porque ela está também produzindo esse discurso, essa outra fantasia de acolhimento. Então tem a ver com isso também. Enfim, bom,
Então a gente consegue entender como que essas duas figuras também vão funcionar aí, né? Isso é importante também. E aí tem uma coisa muito importante que a direita, vamos dizer assim, que direita é um conceito complexo, mas que a direita parece ter compreendido há mais tempo, que é a ideia do tire as suas próprias conclusões, né? Quando você está em desvio homeostático, né, de qualquer coisa que seja, você tem que ter a impressão, a sensação de que você encontrou uma solução. Quando essa solução é simplesmente enfiada em você, assim vai ser assim, você tem a impressão de estar sendo obrigado a fazer aquilo, né? E não de que você conseguiu chegar a uma resposta para o seu problema, né? Isso é muito importante aí em termos dopaminérgicos, assim, em termos de motivação, de impressão, de produção de pensamento. Então, quando o que a direita faz há mais tempo, é essa lógica do tire as suas próprias conclusões. Você quer mesmo isso? Pensa bem. Olha só, olha o que eu estou te mostrando, né? E aí é super legal que essa sacada, né? Que bom, eu acho que essa extrema direita, assim, essa galera das redes entende mais de neurociência já há mais tempo, me parece. Mas enfim, então se apresenta algo que componha uma explicação para a causa do seu sofrimento, né? Aquilo. Você mostra a causa do sofrimento, tá lá, você compõe essa fantasia, né? Você preenche com o comunismo, por exemplo, essa coisa, e aí você fala, e aí, o que você vai fazer com isso? E aí você apresenta aos poucos esse outro lado, né? Esse outro lado de saída, né? Que é assim super eficaz, né? Porque aí você então tem a impressão de que você está conseguindo solucionar o seu problema. Isso é super importante para a gente, no nosso processo homeostático, né? Eu achei uma solução, achei uma resposta, eu me iluminei aqui no meu processo, eu saquei uma parada, os outros são burros, os outros estão sendo enganados, né? Essa ideia de que os outros estão sendo enganados e eu não, né? Isso é bem interessante que acontece também, que tem a ver com você ter a impressão que você tirou a sua própria conclusão. Um outro lado que eu acho que é super importante dessa história tem a ver com a desilusão. Também está no vídeo sobre a fantasia, a gente fala sobre desilusão, né? Mas vou explicar assim, o que eu quero dizer com isso. A desilusão de quem era petista e virou bolsonarista. Eu acho super interessante isso. E tem algumas pessoas, né, nessa condição. Até porque tem várias maneiras de votar no Bolsonaro ou no Lula, né? Então, não é uma coisa só. São muitas maneiras de votar. Então a gente está tentando entender várias delas. Eu estou aqui fazendo, obviamente, uma simplificação. Mas então eu tinha o Lula, vamos dizer assim, como a resposta para os meus problemas, né? A fantasia de resposta e tal, a fantasia ideal. E aí eu idealizei essa pessoa lá e tal, e aí ele falhou de alguma forma comigo. Falhou? Será que falhou tanto assim? Mas a impressão que me deu é que ele falhou muito, né? E aí você começa a produzir uma ideia de que você foi enganado por essa pessoa te traiu, te enganou e tal. E aí quando você consegue reconhecer isso, você cai numa desilusão amorosa mesmo, né? Com aquela pessoa assim, muito intensa. Ela rompeu o pacto com você totalmente, né? E aí você faz uma quebra de identidade. E aí você constitui uma outra identidade com outro grupo. E aí agora você está colado lá, entendeu? E para você fazer essa passagem de novo, de volta, é muito difícil. Como eu disse antes, tem uma identificação aí muito importante que aconteceu. Então isso é um dado também da desilusão como parte do processo. Uma outra, que eu acho que muita gente passou por isso. Uma outra coisa que eu acho super importante de entender é como que nos campos de dominância, como eu falei, quem está abaixo não tem direitos, né? No Brasil a gente está acostumado a ser explorado pelos senhores, né? Pelos senhores de engenho, os senhores de terras, os senhores qualquer que seja, né? Os donos dos meios de produção, vamos dizer assim, os donos da parada, né? Então a gente está acostumado a ser explorado por eles, então essa exploração é percebida como natural, né? É natural que seja assim. Por outro lado, quem está abaixo de mim, tipo o operário ou a mulher, por exemplo, não pode me explorar, não pode me roubar, né? Então, daí muita a coisa da raiva quando o mensalão surgiu, virou o fim do mundo, tá vendo? Algumas pessoas gozando com aquilo, muito felizes com aquela revelação, outras muito traídas, né? Como é que ele pôde fazer isso, né? Todo mundo, tudo bem, o Maluf roubar, tudo bem, o Sarney roubar, tudo bem, o ACM roubar, tudo bem, mas o Lula, como é que ele pôde fazer isso? Tá vendo? Eles são iguais, eles são piores, e aí virou eles são piores, né? Porque aí o petrolão é pior que tudo, mas essa impressão de que quem está abaixo faz esse movimento de insurgência, quem está abaixo de mim se coloca acima de mim, ela é insuportável nos campos de dominância, né? Como é que quem está abaixo de mim se coloca acima de mim?
sacou? É muito difícil. E aí isso entra quem está abaixo no sentido financeiro, no sentido racial, no sentido de gênero, né? Tudo isso tá colocado aí, na fantasia das pessoas, né? Quem é, porra? Então isso aí não dá. Aí tudo tem limite, entendeu? Então você não consegue dar conta disso. E isso acho que apareceu muito na raiva das pessoas em relação a Dilma, por pior que tenha sido o governo da Dilma, isso não é disso que eu estou tratando, mas a raiva da Dilma, que ela é burra, aquele ódio da Dilma, né? Uma mulher dura, truculenta, né? Já é uma classificação, porque é uma mulher que é dura, é truculenta, né? Bom, enfim, aí segue. Mas, então, o ódio que vinha dessa noção de que a gente que se assemelha à elite, todos nós que queremos ser elite, demos chance para esse operário, para essa mulher aí e tal, e eles fuderam com a gente, né? Sacanearam a gente. Então, e aí é muito interessante, eu tenho vários amigos assim que trabalham no serviço público e tem muita raiva do PT, em função de como que o PT lidou com a máquina do Estado, assim, algumas coisas eu acho que, na minha opinião, são justificáveis, bastante, e outras são uma raiva em relação a essa figura que veio de baixo e passou a controlar, a impedir a minha liberdade. Então isso é bem interessante também de pensar. E outro dia eu vi um diálogo desse tipo, assim, né? O cara falando, não, mas os filhos o cara, votante do Bolsonaro, os filhos do Lula enriqueceram e tal. Você fala, mas os filhos do Bolsonaro? E aí? Aí ele fala, não, mas os filhos do Bolsonaro sempre foram ricos. Então, acho que essa é uma síntese boa de pensar. Bom, então, dito isso, acho que a gente consegue compreender, acho que bastante coisa, para mim, na minha opinião, dá para entender bastante desse funcionamento de onde a gente acabou sendo metido. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar sobre, vamos dizer assim, capitalismo e socialismo. Vou nem falar, bom, comunismo também, vamos pensar capitalismo, comunismo e socialismo, assim, no sentido da fantasia dessas coisas, não entrando nos pormenores desses sistemas, até porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Mas o capitalismo, então, ele estaria ligado à liberação da dominância, né? da disputa. Né? Eu quero ser melhor que o outro, né? Da disputa desenfreada. O capitalismo é isso, especialmente na figura do livre mercado, essa ilusão assim, né, da meritocracia, né, o que no Brasil, assim, como é que você fala de meritocracia se a gente não parte de um mesmo ponto, né? Enfim, só uma ingenuidade mesmo, na minha opinião, né? Mas, enfim, não dá para pensar nesses termos no Brasil. Mas a ideia da disputa seria a ênfase do capitalismo. Por outro lado, a noção de acolhimento, de igualdade, de empatia, né? A ideia dos sistemas de vínculo funcionando muito forte, com o Estado forte e tal, que estaria ligado ao socialismo. E num extremo, o comunismo seria isso fica tão forte, o contorno que vira controle, né? O controle e que te impede a sua liberdade, impede a sua busca, impede a sua diferença, né? Eu quero ser melhor que o outro, impede a sua dominância. Então, aí, essa gradação que a gente poderia pensar assim, na fantasia das pessoas, tá? Não estou entrando o que foi o comunismo na União Soviética, o que é o comunismo na China, não estou discutindo isso, até porque eu não sou, de fato, capacitado de discutir essas coisas. Mas, enfim, acho que dá para pensar a partir daí, né? Essas situações. Então, com isso, a gente consegue, na minha opinião, pensar o que seria um sistema razoável para o Brasil, assim, na minha opinião, muito, muito, muito singela e humilde opinião. E aí talvez não só para o Brasil, mas a gente não pode falar no Brasil, me parece, de uma noção de meritocracia, assim, tipo o pessoal do Felipe Dávila, né? Sei lá, esse pessoal assim mais liberal, né, no campo econômico, não dá para a gente pensar nisso no Brasil, né? No Brasil a gente não tem condições de paridade, assim, não dá para pensar nisso no Brasil. Pelo menos não pelos próximos, sei lá, quantos anos, né? Não dá para pensar nisso no Brasil. Então a gente precisaria de uma presença, isso acho que muita gente concorda com isso, né? De uma presença de um Estado que protege, dá conta de fazer um certo amparo no campo econômico, né? Tipo renda básica, ou auxílios, ou coisas e tal. Aí a modalidade disso não sei, não cabe a mim pensar isso, mas a gente precisaria disso, né? A gente precisa de uma noção de amparo, né? De uma noção de segurança. Veja, lá atrás no vídeo a gente construiu essa primeira hipótese do desamparo, né? Então a gente precisa de um Estado que ampare. É disso que eu estou falando, né? A gente precisa de uma noção de que não é cada um por si, senão vai dar ruim, né? E isso, até para os liberais, é importante compreender que se um Estado ele está nesse campo do cada um por si, ele vai gerar uma noção de guerra, né? Uma noção de competição, de se for extremo isso, né? E isso é ruim para todos, de fato é ruim para todos, né? Por outro lado, um Estado que impeça completamente a sua capacidade de buscar,
e a sua vontade de dominância, nesse sentido de ser melhor que o, porque tem gente que tem mais isso, a gente tem menos, mas um Estado que impeça completamente isso também não é razoável. Mas a gente não está falando disso aqui, né? Porque a gente não tem ninguém propondo comunismo entre essas duas pessoas, né? Bom, nesse sentido a gente precisaria de um Estado que desse segurança, amparo, mas alguma possibilidade de busca e de, vamos dizer assim, crescimento. Eu não estou falando que eu acho isso o ideal da vida e tal e tal. Eu estou considerando o Brasil, entendeu? Estou considerando o que a gente tem aqui no Brasil como as forças que se apresentam nesse sentido de necessidade das pessoas. As pessoas precisam se sentir amparadas e elas precisam sentir que elas têm liberdade para buscar de alguma forma. Então a gente precisa contemplar essas duas coisas. Elas precisam se sentir de alguma forma dominantes. Não dá pra gente desconsiderar esse traço da dominância de querer ser melhor que o outro no Brasil. A gente não pode desconsiderar isso. Isso está dado, gente. Isso é realidade. A gente tem que operar com isso. Como é que a gente opera com esses dados, entendeu? Como é que a gente opera com essa questão afetiva específica da dominância e do acolhimento. Por outro lado, no campo dos costumes, a gente está falando da economia, agora vamos falar dos costumes. A gente precisa poder reconhecer a diferença, né? É necessário poder reconhecer a diferença. É necessário poder não oprimir a diferença, não aniquilar a diferença. Por que é necessário? Porque a diferença existe. A diferença existe na gente, nos outros, a diferença é o que compõe a vida, né? Então, a sexualidade, a diferença da sexualidade, a diferença do comportamento, a diferença em todos os sentidos, a diferença existe. A diferença de cor, a diferença de colocação, a diferença de tamanho, a diferença, ela existe. Então, a gente precisa poder compor essa diferença. Mas, para isso acontecer, e aí eu realmente acho, e óbvio que eu acho, bom, quem me conhece sabe, inclusive psiquicamente falando, a gente precisa poder aceitar a diferença. Se a gente não aceita, a gente vai desembocar em sintomas, tanto no sentido pessoal, psíquico, como no sentido social. Se a gente não aceita a diferença, vai dar ruim, vai dar merda, entendeu? Isso é um fato. Mas a gente precisa conseguir dar segurança para essa maioria conservadora que a gente tem, e a gente tem no Brasil, isso é real, isso é um dado de novo, não é assim que pode não ser assim, é assim. A gente precisa dar um contorno, de novo, de amparo, para que essa diferença não seja tão ameaçadora, para que a gente possa, aos poucos, aceitar a diferença, mas, e eu sei que, e eu compreendo muito bem, que quem está no campo da diferença, vamos dizer assim, mais intensa, se sentiu oprimido, agredido, violentado, tem vontade também de agredir de volta. É óbvio. É natural que seja assim. A gente precisa conseguir acolher toda essa guerra que está posta aqui, de alguma forma, para a gente conseguir caminhar aos poucos com isso. Considerando que a gente queira ter um Brasil assim um país mais razoável. Eu não estou dizendo que a gente não vai, não, então tem que parar aqui, não ter mais casamento gay. Óbvio que não, né, gente? Quem me conhece, enfim, vocês sabem que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como é que a gente tranquiliza o campo conservador. Não adianta a gente entrar, bom, agora eles vão ter que engolir a diferença. Não adianta fazer isso. Eu não sei se gentileza gera gentileza, mas violência gera violência com certeza, entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então a gente vai precisar dar espaço para a liberação dos costumes, porque isso, então, um contorno econômico e uma liberação dos costumes, mas com cuidado para que os evangélicos não se sintam absolutamente invadidos, porque foi isso que deu espaço para Damares existir, entende? E ela não vai desaparecer, ela está no Senado, está lá, tudo isso está dado, né? Então a gente vai precisar considerar essas coisas, né? Então a gente vai precisar ter cuidado com esse processo, entendeu? E aí, dito isso, então eu estou mais ou menos dizendo como é que eu acho que deveria ser uma tentativa para os próximos anos de compor uma lógica de fantasia de solução. Uma fantasia de acolhimento, mas de segurança, né? De acolhimento, mas calma, não é qualquer coisa que pode, né? Então, aos poucos, com isso, de alguma forma, acho que fica claro, acho que para quem acompanha isso aqui, que o meu voto, né, no final das contas, né? Eu votei pela primeira vez em 98, eu nunca votei no Lula no primeiro turno, eu votei no Ciro, né? Em 98 eu votei no Ciro. E depois não teve segundo turno, tô falando para presidente, né? Não teve segundo turno, porque o Fernando Henrique ganhou. Depois eu passei a votar no Lula no segundo turno, mas nunca tinha votado nele no primeiro turno. Dessa vez eu votei nele no primeiro turno, para tentar acabar, arrefecer um pouco isso. E, enfim, isso aí é aqui que estamos agora. Para mim não é viável imaginar votar no Bolsonaro, por tudo isso que eu falei, eu acho que dá para entender por quê. Tem a coisa da questão democrática, que é óbvia, Supremo e todas essas coisas, e o Senado que está eleito, então, né, é inviável pensar em votar nele, mas não só por isso. Acho que eu nem precisaria chegar
nesse argumento. Eu acho que a fantasia de solução que ele propõe como violência, como agressividade e tal, não é viável. Ela não é viável, ela não é possível para mim, entende? Ela não encaixa no meu desvio homeostático, não chega aqui. E eu acho muito difícil de compor essa imagem, sabe? Acho engraçado que a gente tem até que argumentar, que virou nas últimas semanas o problema democrático. É óbvio que é um problema, né? É óbvio que ele ameaça o golpe e tal o tempo todo, concretamente falando, é um problema, mas para mim o problema estaria dado numa etapa já anterior, a gente não precisaria nem argumentar isso. Mas enfim, não dizendo isso, eu não acho que o Lula seja... E aí muita gente vai brigar comigo, mas eu não acho que o Lula seja a melhor coisa do mundo de jeito nenhum. Como eu disse, nunca votei no Lula no primeiro turno. Tenho muitas questões com o funcionamento do PT, enfim, mas isso é muito menos importante agora. E eu nem acho que isso... nem sei como é que seria esse governo, como é que ele vai se desenrolar, né? Enfim, mas eu torço para que seja assim. Nesse sentido, o que eu estou dizendo, declarando meu voto aqui, se isso de fato importa... O que eu acho que é importante para mim é que a gente consiga, quando eu digo desse nosso sistema que para mim parece mais razoável, é que a gente consiga aos pouquinhos ampliar o conceito de nós, assim, um pouquinho, devagar. Acho que é difícil de fazer isso, né? Sem perder a sua própria identidade, porque a impressão de perda de identidade, de não me identificar mais com esse grupo, é das coisas mais ameaçadoras que existe, né? Então, aos poucos, como é que a gente faz para conseguir ampliar o conceito de nós? Para isso a gente precisa de segurança, no sentido de segurança de amparo, né? Precisa de segurança e de respeito à nossa vontade de dominar, de respeito também à nossa violência de alguma forma, né, de reconhecimento dela, de respeito ao nosso medo, né, de respeito a tudo isso, né. A gente precisa conseguir aos poucos não ridicularizar nada disso e conseguir ampliar o conceito de nós, idealmente para que a gente consiga construir, mesmo com diferenças e até pelas diferenças, uma ideia de nação e idealmente mesmo assim uma ideia de planeta. Mas aí então já é muito mais complicado, né, como a gente está vendo hoje. Mas enfim, é por aí. Se você quiser ver análise sobre como a questão da urna mesmo, por que aconteceu assim, por que deu essa diferença, se você está ainda com essa questão, o Bolsonaro subiu e tal, como é que foi que aconteceu... Na verdade não foi, na minha opinião, mas tem uma entrevista muito legal do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, que ele explica que no final das contas a diferença está nos votos do Lula por conta de uma abstenção maior do que se esperava. Então se você quiser ver isso, e tem um vídeo da TV Coyote também que é muito legal, se você quiser pesquisar nesse sentido. Mas então aqui o que eu tinha para dizer era mais ou menos isso. Espero ter de alguma forma ajudado a compreender esse troço que a gente está vivendo, espero mesmo, para mim foi importante pensar nisso tudo. E a gente segue, vamos ver como é que a gente vai seguir, tá bom? Obrigado, gente, até semana que vem. Tchau!